palavra para vocês. E quando a minha mãe me fez o convite, eu fiquei assim meio, Jesus, será? Realmente eu tenho que ir lá fazer? Aí, quando eu comecei a preparar a palavra, eu lembrei de um sonho que o Senhor me deu no meu aniversário de 18 anos. Quando eu completei 18 anos, na madrugada do dia 27 de outubro, que eu tinha completado 18 anos, o Senhor me deu um sonho, onde eu via, o pastor Gil estava no altar, e ele me chamava assim: gostaria de convidar o Cledinho, que vai trazer, que Deus tem usado através do louvor e da palavra. E aquele dia, eu cria que realmente Deus tinha confirmado o chamado dele para a minha vida. E algo que eu até coloquei como um dos meus objetivos desse ano, é que Deus pudesse trabalhar em mim, pudesse trabalhar no meu ser, para que eu viesse cumprir o meu chamado da melhor forma possível. E que eu começasse a perder realmente essa timidez, começasse a perder aquilo que realmente me atrapalhasse e me impedisse de fazer a vontade dele, de fazer a obra dele. E vamos ler o texto dessa noite. O texto tema dessa noite fica lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Amém? A palavra de Deus vai dizer bem assim, lá em Filipenses 1, 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gostaria de convidar a igreja a curvar sua cabeça e vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite. Pedir para Deus que Ele venha estar ministrando aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Quero convidar a Tua presença aqui neste lugar, que não venha ser eu, mas que possa ser o Senhor através de mim, que eu venha ser apenas um instrumento, Senhor Jesus, para que o Seu nome venha ser glorificado, para que o Seu nome venha ser exaltado. Ô Espírito Santo, que o Senhor possa visitar o coração de cada um dos jovens dessa noite. Cada um, Senhor Jesus, também dos pais, daqueles que se dispuseram de estarem aqui hoje. Que o Senhor possa tocar nos corações, que os corações deles venham estar como terras férteis, Senhor Jesus, prontas a receber a boa semente, a boa palavra, Senhor. E que essa palavra venha gerar frutos, Senhor Jesus, de 30, a 60, a 100 por um. Aleluias, amém. Então, foi bem conveniente, né? Colocar logo um estudante de engenharia para falar um tema. Estamos em obras, né? E quando a minha mãe me falou sobre o tema, eu já fiquei meio empolgado. Poxa, dá para falar tanta coisa assim, dá para falar de muitos termos, dá para apresentar várias coisas que eu conheço assim. Aí eu estava meio empolgado assim. Só que aí Deus me fez lembrar de uma ministração que eu tinha feito no Grau uma vez, onde eu falei sobre o que era ser igreja. E quando eu ministrei sobre essa palavra, o Senhor me deu uma revelação de como seria o templo do Senhor, do que faria parte do templo do Senhor. E como eu parei para estudar um pouco mais e aprofundar em cima desse texto, aí eu fui lá e peguei falei, não, vou ver direitinho. Aí eu vi aqui em Mateus, lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 27, vai nos dizer o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, 27 aqui. E a gente pode ver que ele vai falar sobre uma base ali, sobre um tipo de terreno, um solo. Aí eu já fiquei me empolgado falei, quando a gente está estudando lá em engenharia, a gente vê que o engenheiro ele tem que fazer o quê? Ele tem que conhecer sobre que solo ele está construindo aquela casa.
Então, ele tem que fazer um ensaio que é chamado de sondagem. Ele faz essa sondagem, ele vai perfurar várias camadas do solo para ver qual o tipo de solo que ele vai estar apoiando aquela edificação. Para ver se aquele solo, ele realmente resiste, tem uma resistência para suportar o peso daquela casa. Se ele realmente, se devido às circunstâncias, aquela casa não vai vir a cair. Então é feita essa análise. E um dos principais problemas que a gente tenta combater na engenharia, assim, quando a gente faz esse estudo do solo, é o recalque. Não é o recalque do beijinho no ombro. é o recalque quando a edificação ela começa a afundar. Realmente ela começa a afundar, isso vai começando a aparecer rachaduras, e dependendo do tipo de recalque que aquela casa vier a ter, ela vai desmoronar. Então são vários problemas que vão se levantar com aquele jovem que realmente não ouvia a palavra de Deus, e além de ouvir, é praticar. Então, o nosso solo, a base que nós temos que estar apoiados é a palavra do Senhor, sendo que devemos estar ouvindo e praticando. Aí eu passei, falei, não, vou analisar aqui também, mas o que seria? Aí eu parei para pensar assim, nossa, e o que seria a estrutura? A estrutura da edificação, aquilo que realmente eu conseguiria, que transferiria os esforços, que sustentaria o peso da edificação e passaria esse peso para o solo. Qual que seria esse alicerce, esse pilar, essa viga? Aí eu fui, cadê? Lá em, deixa eu ver aqui. Lá em Romanos 8, 26, vou falar o seguinte. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, eu fui para analisar. O tipo de estrutura que a gente usa, que é mais comum, que é o mais convencional, geralmente assim que a gente encontra muito, é a de concreto armado. O que seria o concreto armado? É um concreto com arma? Não, gente, é um concreto com armadura. Uma armadura igual daquelas de guerreiro, de cavaleiro? Não, não é uma armadura igual aquelas de cavaleiro, igual aquelas de guerreiro. É uma estrutura de aço, realmente, que vai estar ali juntamente com o concreto. E para que eu uso essa armadura junto com o concreto? Porque o concreto, mesmo ele tendo a resistência, para aqueles que vão fazer o Enem, tem que saber os tipos de esforço lá, saber o que é compressão, o que é tração. Então, o concreto, ele tem uma alta resistência à compressão, que seria um esforço tipo de esmagando realmente assim a peça, dependendo da peça que a gente for analisar. E o concreto, ele é bem resistente a essa compressão. Porém, ele é muito limitado ao esforço de tração, que é quando puxa o concreto. Aí eu parei para analisar, poxa, aí vem e coloca o aço para fazer parte da composição daquele concreto. E eu lendo aqui esse texto em Romanos 8, a gente vê que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo que a gente não saiba orar, o Espírito Santo vê as nossas limitações, ele vê aquela carga que a gente não consegue absorver. E o que ele faz? Ele leva a Deus, porque ele intercede por nós conforme a vontade de Deus. Então, eu vi mais ou menos como trabalhando, essa edificação trabalhando dessa forma. Aí sim, eu fui analisar depois de novo aqui. Aí eu fui lá em 1 Pedro. Se vocês abrirem lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 6... vai dizer o seguinte, 1 Pedro 2, a partir do versículo 6, ao versículo 6 e 7.
Pois assim é dito nas Escrituras, dito na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quando ele fala sobre essa pedra aqui, essa pedra, a pedra angular, é uma representação de Jesus, porque ele veio e foi rejeitado pelos seus, pelo povo que era os descendentes de Abraão, os judeus. E ele veio para os que eram dele, mas os dele não os rejeitaram. E ele nos deu as honras, ele nos deu a oportunidade e a honra de podermos ser feitos filhos dele. E o que seria essa pedra angular? Aí eu tinha pesquisado, essa daqui eu tinha pesquisado até na época que eu fui fazer a administração do grau, e lá eu vi lá que essa pedra angular, eram as fiadas, que geralmente elas eram levantadas num ângulo de 90 graus, formando um ângulo de 90 graus, e ela dava a direção e o caminho para os outros tijolos que seriam colocados ali naquela edificação. E é interessante que a gente vem aqui em cima, ainda em 1 Pedro 2, só que a gente vai lá no versículo 5, fala o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Então a gente seria, porque essas pedras angulares, elas só ficavam nas pontas, a gente seria o quê? A continuação, as pedras vivas que estariam na direção de Jesus. Jesus, ele veio à Terra para nos deixar um exemplo de vida. Ele se fez como homem, como eu, como você. Ele era fadado ao pecado, ele podia ser, ele foi tentado, a gente vê que ele foi tentado, mas em tudo ele permaneceu firme no Senhor. Ele veio para nos mostrar que é possível sim a gente viver uma vida na direção do Senhor. E eu achei interessante, assim, muito interessante aqui nesse texto também, que ele fala assim, que a gente tem que ser como pedras vivas na edificação da casa, para serem sacerdócio santo. E eu fiquei imaginando assim, cara, quando a gente está realmente na direção de Deus, a gente seguindo os passos de Deus, a gente vive o que está escrito lá em 1 Pedro 1, no versículo 15 e 16. Vai falar o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Se a gente está vivendo numa vida direcionada e na mesma direção que Jesus, seguindo os passos de Jesus, a gente começa a ter essa santificação, a se santificar. E ele vai falar aqui de novo vai continuar dizendo assim, para que serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Então a gente ainda apresentando um sacrifício a Deus, aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Então a Bíblia também vai falar que quando a gente realmente está nessa direção do Espírito Santo, a gente está se tornando santo. E isso, a nossa entrega, a entregarmos a nossa vida nessa direção, estarmos direcionados, vai me remeter a lembrar aqui do que está escrito lá em Mateus, lá no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, assim, a gente vê
que dessa forma, a gente estando na direção ali, a gente passa a se tornar santo, a gente passa a tomar realmente a nossa cruz e apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo e santo, e agradável, aceitável, Senhor. É necessário que apresentemos um sacrifício agradável e aceitável ao Senhor. Aqui em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim também, Paulo, dizendo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, e me amou e se entregou por mim. Então a gente consegue ver também que deixou de ser um sacrifício morto, passou a ser um sacrifício de vida. Eu começando a entregar a minha vida a Cristo Jesus, apresentá-la como um sacrifício vivo, santo e agradável. E onde está escrito assim, devemos apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e aceitável ao Senhor? Lá em Romanos 12, no versículo 1 vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes que pela misericórdia de Deus, que se esforcem em sacrifício vivo, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então é preciso que a gente apresente a nossa vida realmente como sacrifício vivo, entregar a nossa vida a Deus, realmente viver essa santificação e ser um sacrifício agradável. E é engraçado assim que quando ele fala que se a gente não se amoldar aos padrões desse mundo, ele fala que a gente vive a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que ele não cobra de nós a perfeição, porque ele sabe que nós somos fadados ao erro. A gente pode cometer falhas, a gente vai pecar realmente, a gente vai ter momentos assim que vamos ter fraqueza, e é necessário realmente estarmos em oração, estarmos buscando, para que possamos apresentar um sacrifício agradável ao Senhor. Porque mesmo que a gente esteja fadado ao pecado, não é de qualquer jeito, é um sacrifício que seja agradável. A gente pode ver esse exemplo com o sacrifício de Caim e Abel. Um apresentou um sacrifício agradável, enquanto um apresentou apenas um sacrifício que para ele era bom, mas não agradou ao Senhor. E tendo assim também, depois vendo e analisando, eu passei e perguntei assim, a gente viu que quem era a base, só onde a gente tem que ser firmado, a nossa estrutura, a nossa vedação, que seria os nossos tijolos ali que fecham as paredes, formam as paredes. Mas quem seria o edificador das nossas casas, o edificador das nossas vidas? Aí eu fui e lembrei de um salmo que a minha mãe vive repetindo lá em casa, que é o Salmo 127. E principalmente lá no versículo, na parte A do versículo, vai dizer o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Salmo 127. Versículo 1, só a parte A. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então é necessário que deixamos o Senhor vir e construir a nossa casa, construir as nossas vidas, trabalhar nas nossas vidas. Aí eu parei para pensar, poxa, só que ele fala de uma forma tão engraçada assim, ele fala, se não for o Senhor. Então é possível que a gente não deixe o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Eu não sei se vocês já viram uma peça, tem uma peça onde o pessoal pega uma cadeira e fala assim, Senhor, essa é a cadeira da decisão. Essa cadeira aqui são as decisões mais importantes da minha vida. Então eu quero que o Senhor sente aqui e tome as decisões da minha vida. Aí ele fala assim, e tipo assim, realmente colocando Deus para ser o edificador da vida dele. Só que aí a gente vai para a escola no outro dia, vai para o serviço, de repente se encontra numa situação, mas Senhor, peraí, é aquela gatinha, não, deixa eu ficar com ela, só essa decisão, deixa eu tomar essa decisão aqui. Aí o Senhor pode voltar, vou lá,
toma a decisão, depois vem e sai. Mas Senhor, meu Deus, mas Senhor, Ele que me deu o dedo primeiro no trânsito, eu tenho que ir lá brigar, eu tenho que revidar o que Ele fez comigo. Aí vai de novo, eu começo a tomar o lugar de Deus e tiro o Senhor do centro das decisões da nossa vida. Só que, digo assim, qual será que é o problema que ficaria se eu passasse a tomar as decisões da minha vida? Aqui fala que será inútil trabalhar na construção. Então, o seu trabalho, ele não produzirá, ele não terá um retorno. Tudo que você fizer irá ser em vão. Então, eu vejo assim que é necessário, extremamente necessário, deixarmos o Senhor trabalhar nas nossas vidas. E o texto que a gente leu aqui no início, em Filipenses 1:6, fala: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então temos que deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, temos que deixar o Senhor tomar a construção, tomar a direção da construção das nossas vidas, para que venhamos realmente não ter um trabalho inútil. E é engraçado que eu parei e analisei assim, falei, mas é muito comum a coisa que acontece nas obras. Às vezes o engenheiro, ele não consegue em tudo, às vezes ele não consegue alcançar todos os lugares. E aí vai o pedreiro, assim, vai lá e chega e faz uma coisa de qualquer jeito. Aí vai começando a surgir problemas, e talvez seja dessa forma que a gente faça. E esses problemas vão gerando, dependendo em um longo prazo, vão gerando problemas ainda maiores. E é necessário que a boa obra seja totalmente completa. Ela não pode ficar daquele jeito, ela precisa, é necessário uma manutenção. Então, tem circunstâncias da nossa vida que a gente vai e para assim, toma uma decisão assim, fala, poxa, pronto, eu fiz, só que aí eu vou e carrego um fardo, eu carrego um peso. Aí eu venho para a igreja e me escondo talvez atrás de um teclado, atrás de um microfone, atrás de uma pregação, e somente varro as coisas, os problemas, para debaixo do tapete. Coloco um quadro, não aquele buraco aqui, eu coloco um quadro aqui, tampo, está resolvido. Tem um problema aqui, assim, não, é só esconder. Começamos a viver um evangelho de maquiagens, um evangelho onde a gente deixa de deixar Deus trabalhar em nossas vidas por completo. Então a gente vira crentes realmente doentes. E muitas vezes a gente acha que por estar anos e anos na igreja, a gente não precisa ser tratado, mas é necessário sim ser tratado. Tem muitas coisas nas nossas vidas que é realmente necessário ser sarado. E vivemos realmente assim, uma transformação, um renovo. E deixarmos o Espírito Santo de Deus, deixarmos Deus nos conduzir. E deixarmos Deus nos conduzir. Às vezes a gente pode falar assim, Cléder, mas eu sou desse jeito por causa do meu pai, eu sou desse jeito por causa da minha mãe. Cléder, eu sou desse jeito por causa de um amigo, eu sou desse jeito. Você não precisa ser desse jeito por causa de ninguém. Você pode ser apenas semelhante a Cristo, igual a Cristo, e deixar Ele te sarar por completo. O problema é que a gente fica com medo. Quando a gente vê uma obra, o que tem na obra geralmente é bagunça, é sujeira, vai doer, realmente vai doer, vai ser necessário ser trabalhado em cada um dos corações, em cada uma das vidas. E às vezes a gente coloca tantas dificuldades, a gente levanta tantos empecilhos, mas a gente não vê que isso tem nos impedido de Deus trabalhar em nossas vidas. E quando Cristo voltar, o que será de nós? Se a boa obra não estiver completa em nossas vidas, porque por causa de apenas vergonha, às vezes por medo do que as pessoas vão dizer de mim, não se importe com o que as pessoas vão dizer de ti. Apenas confie
Entregue a sua vida a Deus e deixe Ele fazer a obra por completo. É necessário deixar o Senhor fazer a obra por completo, por inteiro. Às vezes tem situações na vida que a gente vê e a gente fala: Senhor, mas foi só isso. Senhor, mas realmente preciso fazer isso. É necessário ter a cura, a verdadeira cura. A igreja, ela precisa ser realmente completamente sarada e curada para que venhamos trabalhar como corpos bem ajustados. Realmente um ajustado no outro. E eu gostaria de fazer um convite para os jovens, para vocês, aqueles que sabem assim, falam assim: Deus, eu sei, eu estou na tua casa todos os dias. Senhor, eu estou na tua presença todos os dias, mas eu reconheço que tem coisas na minha vida que precisam ser saradas. Tem coisas na minha vida que precisam ser curadas. Eu gostaria de chamar vocês aqui na frente, se tiver alguém que queira realmente viver essa transformação. Eu gostaria de estar convidando os pastores, os obreiros, os diáconos, para estar orando pela vida dos jovens. E se você realmente tiver algum problema, tiver alguma dificuldade, pode vir aqui para frente. Não é para apresentar para mim, é para colocar simplesmente aqui, no altar. Realmente tirar esse peso da sua vida e apresentar diante de Deus. Realmente deixar que situações que às vezes têm impedido vocês de crescerem espiritualmente, de serem curados, de serem trabalhados. É momento de máscaras caírem. É momento de vidas serem saradas por completo. É necessário viver realmente uma transformação e um renovo. Oh Espírito Santo de Deus, vem com a tua presença e traga a cura. A verdadeira cura, Senhor Jesus, que eles venham entender que na tua presença, Senhor, é o melhor lugar de se encontrar. Que, Senhor, que diante da tua presença não precisa se apresentar máscaras, mas realmente a gente pode se entregar, pode tirar esse fardo. A tua palavra diz que o seu fardo, que a gente deve tomar o seu fardo, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo de Deus. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu, eu me sinto tão teu. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou, quem eu sou. E toda máscara se vai. Deixe toda máscara diante do altar e peça para Deus trazer a cura, a verdadeira cura. Espírito Santo, venha com a tua presença sobre esse lugar. Sara as feridas, Senhor Jesus. Quantos jovens, Senhor, foram estimulados de maneira errada, Senhor, estão precisando realmente ser sarados interiormente, Senhor. Quantos jovens, quantos líderes, Senhor, quantas pessoas que mesmo trabalhando na sua casa precisam ser trabalhadas, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha sobre esse lugar, venha sobre cada coração, Senhor. Eu não sei o que cada um tem passado, eu não sei, Senhor, quais são os pensamentos dos teus filhos, mas tu sonda, tu conhece os corações. Venha trazer, venha sarar, venha trazer a cura. Ó Espírito Santo, que venhamos ter casas, Senhor, edificadas por Ti. Que venhamos ter casas, Senhor, saradas por Ti.
Ó Espírito Santo, ser. Aleluia, Espírito Santo, derrama da tua presença. Derrama, Senhor Jesus, sobre esses jovens, o teu bálsamo, Senhor. Venha atrás da cura, Senhor Jesus. Quantas pessoas, Senhor Jesus, sofreram trauma, Senhor, na sua infância, foram deturpados, Senhor Jesus, na sua infância. Que o Senhor venha abraçá-los com o teu amor, com a tua presença, Espírito Santo. E, Senhor, que venhamos realmente reconhecer que a tua graça nos basta. Espírito Santo de Deus, alcança as vidas, alcança a tua igreja. Espírito Santo de Deus, derrama, vem com teu renovo. Vem e faz, Senhor Jesus, vem e faz aquilo que precisa ser refeito, Senhor Jesus. Que o Senhor possa completar a tua obra. Que venhamos ter jovens, que venham viver a tua vontade. Que venhamos ter líderes, que venham viver a sua vontade. Que venhamos ter, Senhor Jesus, uma igreja que venha fazer a tua vontade. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Vem, Senhor, com o peso da tua glória, Espírito Santo. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Espírito Santo, faz a tua boa obra. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Quem eu sou. E toda máscara se vai. Teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu. Eu me sinto tão teu. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Quem eu sou. E toda máscara se vai. Teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu. Eu me sinto tão teu. Vem, Espírito Santo. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aleluia. Ainda nesse espírito de adoração ao Senhor. Aleluia. Aonde você estiver nesta noite, se você tem liberdade de se ajoelhar na presença do Senhor. Vamos aproveitar este momento com Deus aqui agora. Todos nós estamos em obras. A boa obra, ela começa na minha vida. Ela começou na minha vida. A boa obra, ela começou na nossa vida desde o ventre das nossas mães. Mas Satanás, ele faz de tudo para mudar o foco. A palavra do Senhor também diz, lá no Salmo 139, que o Senhor nos conheceu em substâncias ainda informes. A boa obra, ela começou, aleluias, lá no ventre da tua mãe, independente da tua idade hoje. O Senhor nesta noite, Ele olha para nós, Ele não vê idade. O Senhor, Ele não vê tempo. O Senhor, Ele nos olha com um olhar de misericórdia. E o Senhor fala, é necessário trabalhar. Outro exemplo é se nós pegarmos a palavra do Senhor também. Lá no livro de Jeremias, quando o Senhor leva o profeta na casa do oleiro. E o Senhor mostra a necessidade que o oleiro tem às vezes de pegar a sua obra
e reconstruir. O oleiro naquele momento, ele pega aquele vaso, ele olha para aquele vaso e vê, não está bom, ele não está da forma que eu quero. Esse vaso, ele precisa ser remoldado. E ali ele pega aquele barro, ele molha, ele quebra, ele molha novamente aquela argila. E ali ele começa a moldar. E ali ele começa a bater este barro. E ali ele começa a trabalhar. Porque ele quer fazer um vaso novo. Ele quer fazer um vaso novo. Oh, aleluia. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Aleluia, Jesus. Muito bem. Pai querido, é aqui que nós sentimos muito bem.